20h30, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Vamos iniciando o nosso curso de mediunidade com a proteção divina, com a permissão divina e com a ajuda, o amparo e a intuição dos grandes amigos espirituais, a quem agradecemos imensamente. Agradecemos também a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em coração, ainda que longe, né? Apenas pelos recursos tecnológicos. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, pela presença de vocês. Sejam bem-vindos, possamos iniciar o nosso curso com muita alegria, mais gente chegando aqui, que coisa boa, que a gente possa continuar esse nosso aprendizado com muita fé, com a certeza de que vai dar tudo certo. Bom, meus queridos, minhas queridas, vamos então, sem mais delongas, começando aqui o nosso trabalho. Tem gente aí com o microfone aberto e está transmitindo alguma coisa aqui fora o meu, deixa eu ver quem. Não, é só o Paulinho. E aí, Paulinho, boa noite. Boa noite, tudo bem, gente? Está dando uma microfonia aí, um reflexo aí na sua... Não, melhorou agora. Estava dando eco. Melhorou? Melhorou. Eu tava ouvindo o eco da minha voz aqui. Ah, não, então tá ótimo. Mas agora tá tranquilo. Beleza? Eu tô vendo aqui se... Deixa eu ver se está tendo a sua imagem aqui, que eu não recebi ainda não. Para lá. Beleza. Tudo perfeito. Palavra com você. Fique à vontade. Muito bem-vindos de novo. Até já. Boa noite, gente, mais uma vez. Para a gente é uma alegria podermos estarmos reunidos, como o Silvio comentou aí, mesmo que seja através dos equipamentos eletrônicos, que é a forma que hoje nós temos para estarmos juntos, né? Enquanto a gente não vence aí esse vírus, a gente não encerra essa pandemia, é a forma que Deus nos concedeu para que possamos estar reunidos, para que possamos estar sempre juntos, buscando conhecimento, buscando aprendizado, aí tão importante para as nossas vidas. No curso de hoje aí, na aula de hoje que a Evelyn trouxe para nós, né, esse assunto que é tão elucidador para todos aqueles que optaram por trabalhar nas lides da desobsessão, que optaram por trabalhar nas reuniões mediúnicas. E aí, quando a gente fala das obsessões, a Evelyn citou para a gente quais são as causas da obsessão, quais são os tipos de obsessão que existem e em que grau que essas obsessões podem surgir na vida de cada um de nós. E aí é importante a gente lembrar que o Livro dos Espíritos, Kardec, por ocasião da codificação da doutrina espírita, já arguiu os espíritos no sentido de que todos nós somos influenciados pelos espíritos, né? De forma que muitas das vezes são eles que coordenam e que governam a nossa vida. Agora, como nós conversamos na semana passada, cabe a cada um de nós escolhermos qual o tipo de influenciação que nós vamos optar em aceitar. A influenciação dos espíritos de luz ou a influenciação dos espíritos imperfeitos, dos espíritos zombeteiros e os espíritos obsessores, por assim dizer. Todos nós que já estamos aí na doutrina espírita há algum tempo, que trabalhamos nas reuniões mediúnicas, nós mesmos lá no nosso centro, na nossa casa, nós já tivemos a oportunidade de estudar o livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Correia de Miranda. Eu costumo dizer que esse livro, Diálogo com as Sombras, ele deve ser um livro de cabeceira, um livro que todos aqueles, principalmente aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas e que desempenham a função de
esclarecedor, de orientador nas reuniões mediúnicas, onde a gente trava um diálogo direto com todos aqueles espíritos que se manifestam, é um livro de cabeceira. E é um livro que a gente deve ler mais de uma vez no decorrer da nossa vida. Sempre quando a gente tiver alguma dúvida, a gente ir lá e buscar informações em cima do que está contido nesse livro, que é de suma importância para o nosso aprendizado. E lá, nesse livro, trata de uma forma muito clara e muito objetiva tudo isso que a Evelyn citou para a gente. Quais são as causas das obsessões, quais são os tipos, a forma como os espíritos obsessores trabalham prejudicando aquelas pessoas que se tornam suas vítimas, né? E uma dúvida que sempre surge, e a Evelyn respondeu para a gente aí de uma forma com muita propriedade, é como que a gente pode diferenciar uma obsessão de um acompanhamento de um espírito imperfeito de uma forma casual na nossa vida. Veja bem, todos nós sabemos que estamos cercados por espíritos. Aquelas pessoas que acham que só existe espírito dentro da casa espírita cometem um erro muito grande. Existem espíritos dentro da Igreja Católica, existem espíritos nos templos evangélicos, existem espíritos no nosso local de trabalho, às vezes dentro das nossas casas, existem espíritos quando a gente vai tomar uma cerveja num barzinho, quando a gente vai a uma festa. E por que que existem espíritos em todos esses locais? Gente, os espíritos, eles, quando desencarnam, quando nós desencarnamos, vamos citar um exemplo melhor, quando nós desencarnamos, quando eu desencarnar, eu, Paulinho, quando eu chegar no mundo dos espíritos, no plano espiritual, eu vou continuar sendo eu mesmo, com a minha bagagem de virtudes e a minha bagagem de defeitos. Eu continuo sendo eu mesmo. Portanto, se eu vou chegar do outro lado com uma bagagem carregada de imperfeições, de vícios, e eu tenho vícios com bebida, se eu tenho vícios com drogas, se eu tenho vício com sexo, nada mais comum do que eu, com a minha bagagem de imperfeições, me dirigir a lugares aonde eu consiga satisfazer a minha vontade com essas imperfeições que eu ainda carrego comigo. Portanto, quando a gente vai num barzinho, tomar uma cerveja no final de semana, que é uma coisa muito comum entre todos nós, né? Quando a gente chega lá nesse barzinho, e aí a gente toma 1, 2, 3, 4 cervejas. E aí a gente está lá com alguns amigos, e aí a gente comenta, nossa, mas hoje eu tô legal, tô bacana. Já tomei 4 cervejas, a mesma coisa de não ter tomado nada. Sabe por que isso acontece? Porque, infelizmente, na grande maioria das vezes, naquele ambiente, existem espíritos chamados espíritos vampirizadores, que estão ali sugando a energia do álcool que nós estamos ingerindo. E como eles estão sugando essa energia, aquela bebida alcoólica que a gente está tomando não está fazendo efeito no nosso corpo, porque estão sendo sugados. Aí, isso é uma obsessão? Não, não é uma obsessão. Mas eu tenho, às vezes, do meu lado, um espírito obsessor, um espírito imperfeito, que está me acompanhando naquele momento de forma casual, que está
me influenciando para que eu continue bebendo cada vez mais. Isso acontece. São situações passageiras que todos nós estamos sujeitos. Agora, no caso da obsessão, o que ela é? Ela é uma ação persistente, ela é uma ação duradoura de um determinado espírito ou de uma falange de espíritos em cima de uma pessoa, né? De modo que aquela influenciação ela vai ficando cada vez mais forte. E aquele espírito vai meio que programando, que conduzindo a vida da pessoa, e a gente vai falar isso daqui a pouco, de que forma que isso acontece, né? Agora, todo o processo de influenciação, todo o processo de obsessão, ele se dá de forma bilateral. Por que ela se dá de forma bilateral? Porque o obsessor, ele só consegue entrar na mente do obsediado porque o obsediado permite que essa obsessão aconteça. Portanto, tudo é uma questão de sintonia. Se eu não estou me afinizando, se eu não estou vibrando na mesma sintonia daquele espírito que está querendo me obsediar em determinado momento, ele não vai conseguir fazer nada. Eu não vou conseguir sentir a presença daquele espírito. Agora, essas aqui foram as definições, mais ou menos, de como que a coisa dá. Agora, quais são as causas de uma obsessão? Por que isso acontece? Olha só, a obsessão está sempre ligada às nossas imperfeições em função de vidas passadas ou na atual vida presente. Tudo em função das nossas imperfeições. Lembra quando eu falei para vocês que, às vezes, espíritos que se afinizam com droga, bebida, sexo, buscam locais propícios para as práticas dessas coisas, dessas situações, e as pessoas que vão em busca desse tipo de coisa, de droga, de bebida demasiada, de sexo, isso não é uma imperfeição que nós acabamos trazendo conosco de vidas passadas? E aí, chegando nesses tipos de local, estaremos sujeitos à obsessão em função de espíritos que se afinizam, que gostam, que procuram as mesmas coisas que nós estamos procurando lá. E aí, veja bem, tudo vai de acordo com o caráter do espírito obsessor, da consciência desse espírito. Ele é que a consciência dele é que vai determinar a forma como ele vai realizar essa obsessão. Lembra que nós comentamos na aula passada também que espíritos infelizes infelicitam outras pessoas, procuram infelicitar outras pessoas. Por quê? São espíritos imperfeitos e que não se contentam em serem imperfeitos sozinhos. Eles querem trazer outras pessoas para o lado dele. Então, esses espíritos obsessores, eles têm culpa na sua consciência de ter realizado alguma coisa errada em uma vida anterior. Eles têm inveja daqueles espíritos que acabam sendo felizes. Eles têm o desejo de fazer o mal. Eles querem realizar uma vingança com aquela pessoa que eles estão obsediando. Às vezes em função de uma mediunidade mal empregada, ou seja, médiuns que, por exemplo, começam a cobrar pela sua mediunidade.
Em função disso, eles não vão ter ao lado deles espíritos de luz, trazendo mensagens boas, mas sim espíritos zombeteiros, espíritos imperfeitos, que vão induzi-los cada vez mais à prática das coisas erradas. Então, sempre, gente, vai existir uma sintonia entre o obsessor e o obsediado. Ou seja, eles vão ter ideias ali compatíveis, vão pensar da mesma forma, usando das imperfeições que um e outro carregam. Aquelas bagagens de defeitos que todos nós carregamos, independente de estarmos encarnados aqui no planeta Terra ou de estarmos no plano espiritual. Agora, em que grau que se dá essas obsessões? Ela pode ser uma obsessão simples. O que é uma obsessão simples? É aquela que a gente consegue identificar. Como citado o exemplo que eu passei para vocês de quando a gente está num barzinho no final de semana. A gente consegue identificar que nós estamos sofrendo uma influenciação, né? E aí a gente está aceitando aquela influenciação. E ela é temporária, tá? Aí depois, um outro grau de obsessão que existe vem no que diz respeito à fascinação. Aí já o negócio, a coisa já começa a complicar, porque trazem consequências bem mais graves para as pessoas que estão sofrendo esse tipo de obsessão. Ou seja, o obsediado, ele não aceita que ele está sendo enganado, ele não aceita que ele está sendo influenciado. E aí o obsessor age na mente daquela pessoa, fornecendo imagens, fornecendo pensamentos fixos, e a pessoa não consegue identificar que aquele pensamento não é dela. E tudo aquilo que vem na cabeça dela, ela acaba acreditando. Depois vem a questão da subjugação. Aí a pessoa está ferrada nas quatro rodas. Gente, aquela pessoa que está sendo subjugada, o obsessor, ele consegue neutralizar completamente a vontade da pessoa que está sendo obsediada, né? Fazendo com que ela haja completamente contra a sua vontade. O obsessor manda, ela faz. E nesse processo, a pessoa passa a praticamente viver sob o total domínio do obsessor. E essa subjugação ela não consegue se dividir de duas formas. Ela pode ser aquela subjugação moral, onde o obsessor influencia a pessoa a realizar determinados atos que causam constrangimento a ela, mas que a pessoa que está cometendo aqueles atos, aquelas atitudes, ela acha que aquilo é normal. Só que aos olhos de todas as pessoas que estão à volta dela, as pessoas estão vendo que aquilo não faz sentido e é completamente fora das regras de moralidade da sociedade que a gente vive. E essa subjugação, ela pode ser também corpórea, ou seja, a pessoa, o obsediado, ele vira um boneco, ele vira uma marionete na mão do espírito. O espírito faz com que a pessoa pratique atos contra a sua vontade. Ele atua na mente e no corpo da pessoa. Faz com que a pessoa agrida outras pessoas da família, amigos, pessoas estranhas na rua. E aí, nesse ponto, a pessoa, quando a pessoa está sendo subjugada, diminui muito o livre-arbítrio dessa pessoa. Não na sua totalidade, mas quase na totalidade. É muito difícil de fazer com que se extingua essa obsessão, porque a pessoa que está sendo obsediada não consegue se ajudar. E é muito difícil a gente ajudar quem não quer ser ajudado. E vocês querem ver um exemplo disso? A questão do suicídio. Gente,
todo o processo de suicídio, ele se inicia com uma depressão. Porque todos aí que já fizeram o ESG sabem da lei de conservação. E todos nós carregamos inato conosco a ideia da conservação. Se a gente vai atravessar a rua, a gente olha para um lado, olha para o outro, calcula rapidamente a velocidade que o carro está vindo, frações de segundo. A gente calcula a velocidade que o carro está vindo, a velocidade que a gente tem que imprimir nos passos para a gente chegar do outro lado da rua antes do carro se aproximar. Se a gente faz esses cálculos, o nosso cérebro faz esses cálculos de uma forma muito rápida, ninguém vai descer da calçada e colocar o pé na rua, sabendo que não vai dar tempo de atravessar. Isso é o quê? Instinto de conservação, instinto de sobrevivência. O suicida, ele perdeu completamente o sentido. Ele está sendo subjugado por um espírito obsessor. E aí, esse espírito obsessor faz com que a pessoa coloque uma corda no pescoço, amarre no telhado e cometa o ato do suicídio. Os irmãos, os espíritos de luz já nos orientaram que todas as pessoas que cometem o suicídio, no momento que ela comete o ato, ela se arrepende. E por que ela se arrepende? Quando o espírito obsessor consegue êxito em fazer com que a pessoa atente contra a própria vida, ele abandona, ele deixa a pessoa à própria sorte. E aí a pessoa se arrepende daquele ato. Portanto, como tudo na nossa vida tem atenuantes e agravantes, no caso dos suicidas, eles também, quando chegam lá no plano espiritual, claro que é o maior erro que a pessoa pode cometer é o atentado contra a própria vida. Porque a gente tem o livre-arbítrio, a gente sempre é senhor de resistir ou ceder a uma tentação. Como eu falei, no caso da subjugação, o nosso livre-arbítrio ele vai ficando cada vez mais restrito. Mas, quando a gente chega, quando o suicida chega lá no plano espiritual, cada caso é um caso. E Deus vai, entre aspas, julgar a situação que fez com que aquela pessoa cometesse aquele suicídio e o que levou ela a cometer o suicídio e de que forma que ela foi subjugada para realizar, para chegar ao ponto de realizar esse erro gravíssimo que é o atentado contra a própria morte. Agora, contra a própria vida, melhor dizendo. Agora, quais são os tipos de obsessão que existem? Só que nós também até demos uma pincelada nisso daqui na aula passada, que eu não tinha visto a aula dessa semana ainda, então eu não sabia que a gente ia falar sobre isso essa semana. Mas vamos resumir aqui. Os tipos de obsessão, encarnado para encarnado. Gente, vamos pegar exemplos aqui, como a Evelyn citou. Um pastor de uma igreja evangélica que insiste em obsediar determinados fiéis para que eles façam exatamente aquilo que ele está falando. Longe aqui de condenar todos os pastores e todos os membros da igreja evangélica. Mas nós sabemos que existem dentro de todas as religiões. As religiões são fantásticas. Já os componentes, os membros daquelas religiões, nem tanto. O mesmo acontece conosco que somos espíritas, né? E essa obsessão de encarnado para encarnado acontece também entre pai e filho, entre marido e mulher, marido que insiste em subjugar a mulher para que ela só faça aquilo que ele queira que ela faça, né? São exemplos de encarnado para encarnado, são exemplos as pessoas que sentem inveja uns dos outros, né? É um tipo de obsessão. Depois a gente tem aquela obsessão do encarnado para o desencarnado. Aquele pensamento constante
que o pai, a mãe, carrega consigo depois do desencarne do filho. Aquilo causa muita dor, muito sofrimento para aquele espírito que desencarnou. Não é que a gente não pode pensar, claro, que a gente fala que a gente só sabe como que a gente vai reagir a partir do momento que a gente enfrenta determinadas situações. Mas eu não estou aqui querendo dizer que o pai, a mãe que perdeu um filho, que eles não possam pensar naquele filho. Claro que pode, mas deve pensar de uma forma onde ele pensa com sentimento de saudade, claro, que a saudade vai ser sempre, mas que ele pense de uma forma onde ele não aprisione aquele espírito, aquele filho junto a ele, mas que ele pense naquele filho os momentos bons que eles viveram juntos, e sempre emanando bons sentimentos, para que aquele filho consiga dar continuidade à vida dele lá no plano espiritual. Né? E depois, dos tipos de desobsessão, a gente encontra essa que nós acabamos de citar, de desencarnado para com encarnados. Então, que é essas formas que nós falamos, onde a gente encontra aí as obsessões simples, as fascinações e as subjugações. E aí, a última, e essa nós não comentamos na aula passada, que diz respeito à questão da obsessão recíproca, aquela simbiose que existe entre obsessor e obsediado. E a gente tem que entender, como nós falamos, que tudo é uma questão de sintonia, tudo é uma questão de vidas passadas, de compromissos desfeitos em vidas anteriores entre aquele obsessor e aquela pessoa que está sendo obsediada. Às vezes, em uma vida anterior, os papéis se invertem. Aquela pessoa que estava sendo obsediada, em uma outra encarnação, ela se torna obsessor. Porque são etapas, são fases que essas pessoas têm que viver para que elas possam reajustar as faltas que uma cometeu com o outro em vidas passadas. Então, essa questão de simbiose, muitas vezes, a gente tem dificuldade de identificar qual o papel que cada uma das partes está desempenhando em determinado momento. Quem é obsessor e quem é obsediado? Ora, o encarnado está obsediando o obsessor, o encarnado está obsediando o espírito que está desencarnado, e outra hora, o espírito desencarnado está obsediando aquela pessoa que está encarnada. Então, ocorre uma sintonia recíproca entre um e outro. E muitas das vezes, eu já vi esse tipo de situação lá na nossa casa espírita, quando a gente consegue tirar o espírito obsediado, ou melhor, quando a gente consegue tirar o espírito que está obsediando uma determinada pessoa, aquela pessoa sente falta do espírito. Aquela pessoa acaba adoecendo mais, porque ela sente falta. Portanto, gente, a gente tem que sempre lembrar uma situação. A guerra que é travada entre nós que estamos encarnados e aqueles espíritos desencarnados que insistem em nos prejudicar, insistem em nos infelicitar em determinado momento da nossa vida, essa guerra ela é muito desleal. E por que ela é desleal? Gente, enquanto os espíritos sabem tudo da nossa vida, às vezes nós não conseguimos sequer identificar que nós estamos sendo obsediados em determinado momento. Eles sabem tudo da nossa vida. Eles conhecem todas as nossas imperfeições. E são nas nossas imperfeições que eles atuam, que eles nos atacam. Sabendo que a nossa bagagem de imperfeições é muito pesada, é vasculhando essa bagagem que eles encontram as formas como eles vão nos obsediar. E, mais uma vez,
essa obsessão, ela pode ser, muitas das vezes, sutil, onde a gente não percebe, onde a gente não consegue identificar se aquele pensamento é nosso ou se ele é sugerido por um espírito. Portanto, não importa a gente saber qual é a fonte daquele pensamento, se ela é minha ou se ela é de um espírito que está me sugerindo um pensamento. O que a gente tem que saber é se aquele pensamento é bom ou ruim, que não importa se ele é de um espírito ou se ele é meu. Se ele é um pensamento ruim, cabe a mim tolir aquele pensamento imediatamente. Reforma íntima sempre. É a única coisa que a doutrina espírita nos cobra. E a partir do momento que a gente ingressa dentro da doutrina espírita, nós aprendemos a promover a reforma íntima. Nós sabemos da necessidade de promover a reforma íntima, identificar todas as nossas imperfeições e travar uma briga no nosso cotidiano, uma briga diária contra todas essas imperfeições. Fazendo isso, nós vamos cada vez mais nos afastar dos espíritos obsessores, dos espíritos imperfeitos. E esse é o nosso objetivo. Tá bom? Acho que era isso que a gente precisava resumir na aula de hoje. Né? Tem mais alguma pergunta aí, Silvio? Tem não, Paulinho. O chat hoje teve só 1, 2, 3, 4 boa noites, inclusive o meu. Então tá ótimo. Justificar aqui a ausência da dona Eliane, ela não conseguiu conexão, deu um defeito lá em 3 pontas na conexão dela, mas ela vai pegar, daqui a pouco eu já vou liberar a gravação rapidinho, para que a gente deixe isso tudo liberadinho aí para todo mundo, né? Beleza? Perfeito, então. Podemos encerrar, pessoal? Tá tudo certo? No grupo aqui também tá quietinho. Aqui no chat mais ninguém. Então podemos. Estamos encerrando, né? 21h02. Certo, meus irmãos? Então, encerramos aqui com a paz do Cristo, agradecendo a vocês a presença. O Grupo Espírita Guerreiros de Cristo fica muito feliz em poder ajudar a nós todos no nosso crescimento, na nossa evolução. Possamos encerrar em paz, que tenhamos todos uma semana santa de muita saúde para todos, muito juízo, muitos cuidados para que a gente consiga prosseguir aqui no planeta aprendendo e evoluindo. Obrigado pela presença, pelo carinho, que Jesus esteja no coração de todos. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.